Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai celestial de infinita justiça e bondade, digna abençoar-nos, filhos da tua misericórdia, ao reunirmos-nos na condição de aprendizes do Evangelho do nosso divino irmão maior. Faze que os lares terrenos se presidam pela condição de asilo de reconciliação e de amor. Que o nosso Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco, na luz dos seus ensinamentos. Que assim seja. Nosso fraternal bom dia para todos. Vocês podem nos ouvir a qualquer tempo pelo site www.idefran.com.br. Mas um bom dia muito particular aos ouvintes que nos sintonizam pelos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador, que também podem nos ouvir pela internet em tempo real, www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Cássio Freires. Bom dia, amigo. Artífice do nosso áudio e sonoplastia. Está no ar. Está no ar mais um Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem sobre o papel do médium nas comunicações espíritas, a espiritualidade no Livro dos Médiuns, item 223, respondeu a seguinte pergunta: o médium, no momento em que exerce a sua faculdade, está num estado perfeitamente normal? A resposta: algumas vezes está num estado de crise, mas um menos pronunciado. É isto que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Já na sessão deste programa, destinada a responder a perguntas dos ouvintes, hoje é nossa prezada ouvinte Abigail, do Parque Leporace 1, que terá sua resposta à pergunta assim formulada: onde buscarmos a mais segura e verdadeira orientação para a boa convivência entre as pessoas? Aguarde um pouquinho, minha cara Abigail, que a resposta virá no final deste programa. A humanidade inteira tem muito que se queixar relativamente à segurança e à ausência de paz. Muita tragédia vem acontecendo neste mundo de meu Deus. Um número incontável de pessoas e de famílias vem a todo momento sofrendo as angústias deferidas por impactos de trágicos acontecimentos. Tragédias angustiantes vêm ocorrendo. Aqui uma bala perdida faz uma vítima inocente. Ali um acidente automobilístico tem resultado fatal. Mais além, um desentendimento pressiona alguém a perder o equilíbrio e cometer um assassinato. Em algum lugar, um filho agitado e pressionado pela necessidade de drogas violenta seus próprios pais.
E todo lugar, ou melhor, em todo lugar e toda hora, alguém trai a confiança de alguém cometendo algum tipo de desonestidade. Há quem diga que o mundo está ficando pior, com mais desentendimentos, mais desvarios por conta da busca incessante de realizações imediatas de interesses e às vezes os mais escusos. O medo reina absoluto, com as pessoas e as famílias se fechando cada vez mais em seus domínios, que a cada momento que passa deixa de ser seu domínio para tornar-se domínio dos sem lei. Num primeiro momento, toda pessoa que recebe uma informação de que algo de errado ou de mal aconteceu tem o seu humor afetado, com sérias possibilidades de ter alterado a harmonia do seu concerto orgânico e psíquico. Mas a quem cabe fazer alguma coisa para que tudo se harmonize com as leis da vida e, com isso, fazer feliz a todos os que agora se queixam? Muitos dizem aos governantes, outros à sociedade, outros ainda aos governantes e à sociedade. E não é fora de propósito que esta opinião de esforço conjunto para a moralização do homem tenha mais cedo ou mais tarde que ser objeto de realização justa e geral, no exato momento da comoção, da angústia, decorrentes de tragédias coletivas. A denominada psicosfera global, se conhecida dos homens que fazem opinião, se postará imediatamente em seu socorro, porquanto aí ter-se-ia instalada a consciência da razão e a razão da consciência, gerando na mente de cada um a certeza de que somos nós, os agentes da nossa própria infelicidade por força do que fazemos, do que deixamos de fazer e do que pensamos ou deixamos de pensar. Devem-se considerar as parábolas de Jesus, que ele fazia questão de repetir em nome do Pai, cujo caminho, verdade e vida filial se concretizaram de maneira a mais luminosa, sem, contudo, conseguir ainda atingir as sombras da egocentricidade materialista dos sem Deus. O tema central do programa de hoje vai continuar, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Chopin, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Tristesse.
quanto havíamos dito, é imperioso que consideremos que uma bala chamada perdida, um tiro certeiro, intencional ou não, uma desafeição filial ao mesmo tempo em que são concreções do mal a projetar efeito doloroso para o futuro, são efeitos presentes das concreções da maldade perpetrada no passado. Alguém sufocou alguém um dia e passou, em determinado momento da atual existência, a ser objeto de perseguição espiritual ou física a partir de quem havia ofendido, ou passou a sentir a dor física ou moral da asfixia a que havia submetido alguém. Um pai desnaturado subjugou, maltratou, injuriou no passado. Hoje é ele quem sofre a injúria de quem pensava ser seu devedor de gratidão. Um marido desleal na vida passada é o traído de hoje que pensa ou perpetra algum tipo de vingança, esquecendo-se de que, sem que tenha resgatado o débito em atraso, está agora acumulando mais débito para o seu depois. Assim, meus irmãos, haveremos de entender o enredo dos episódios de aparentes injustiças, cujas notícias nos chegam a todo momento, imprimindo execução justa e temporânea na forma de uma criança maltratada, ou de alguém vítima de uma bala perdida, ou de um assassinato aparentemente injusto. Como a lei divina é perfeita, outorgando a todos o direito do livre-arbítrio, com a correspondente noção de responsabilidade, é a nós que cabe a decisão de mudar tal estado de coisas, mudando-nos a nós mesmos e contribuindo de alguma forma para promover a mudança de todos. Por julgarmos pertinente, Pedro de Camargo, em seu livro Em Torno do Mestre: se o acaso e o sobrenatural existissem, não haveria ciência. Diz ele com essas palavras que o homem a quem foi concedida a inteligência e a razão, conquanto tem o livre-arbítrio e pode fazer o que quer, há que utilizar sua inteligência e a liberdade de agir na prática do bem de todos. Assim, se o acaso e o sobrenatural existissem, a astronomia seria um mito. Como determinar o dia, a hora precisa de um eclipse parcial ou total do Sol ou da luz? Como prefixar o aparecimento de um cometa? De que maneira estudar a trajetória dos astros acompanhando-os no seu incessante movimento? O astrônomo pode predizer os fenômenos que se relacionam com os astros, porque a mecânica celeste é regida por leis exatas e positivas. Graças ao conhecimento dessas leis, os astrônomos estão habilitados a seguir a esteira luminosa dos planetas, dos sóis. Observações, experiências, pesquisas, indução, dedução e o mais que faz parte dos métodos científicos seriam expressões vazias de sentido, cogitações inúteis e falhas de senso, se não fossem a exigência da lógica exercida pelas nossas faculdades de pensar e agir. Mercê do conhecimento possível ao seu estágio moral e intelectual, os homens vão removendo as dificuldades, vão vencendo os obstáculos e triunfando na vida sob todos os aspectos. Graças à lei que se desdobra em causas e efeitos, tudo é possível, mas para isso é imprescindível o uso da razão e do bom senso. Portanto, meus ouvintes, é fundamental que nos dediquemos ao estudo das leis que nos regem a vida, as leis que garantem o equilíbrio universal. É preciso que nos convençamos de que o planeta que habitamos está em fase de transição para melhor e que aqueles que não se lhe harmonizarem por força da sintonia vibratória hão de ser transferidos para planetas que lhes correspondam a um nível de moralidade ainda inferior.
que estudemos e façamos por descortinar a realidade das leis da natureza, que expulsemos as trevas da ignorância, substituamos a ignorância pela verdade. O acaso é um termo inexpressivo e vão. O sobrenatural é um vocábulo cujo verdadeiro significado é superstição ou ingenuidade. Para quem admira os mágicos que apresentam seus truques, a prestidigitação, que traduz os truques apresentados, fica sendo uma maravilha oriunda do sobrenatural. Para os supersticiosos, o aparecimento de um cometa, os eclipses, os corpos luminosos que se deslocam no céu, o fogo-fato são coisas sobrenaturais e, por isso, encaradas como grandes absurdos. Vamos ao nosso momento musical mediúnico do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Márcia Reencarnação. Mas a luz do Consolador veio espancar as trevas. Apelando para o cérebro e para o coração do homem, ela vai conjugando num esplêndido consórcio a razão e a fé, a ciência e a religião, o físico e o moral. Assim também, de igual natureza, é a equação moral: perdoar para que sejamos perdoados. Alguma coisa a alguém, aquilo igualmente nos será feito. É da justiça divina. Plantemos a semente cujo fruto haveremos de ter satisfação em colher. A lei de Deus é assim. Ninguém colhe o que não plantou, assim como a ninguém é dado recusar a colheita do que plantou. Por isso, Jesus proclamou: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia.
Se perdoarmos aos semelhantes pela falta que cometem contra nós, as leis divinas, na sua infinita perfeição e justiça, também nos promoverão o perdão. Onde lemos que Deus perdoará aqueles que perdoam, haveremos de entender que a lei divina, a lei de Deus, que é infinitamente sábia e justa, está elaborada de tal forma que tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer voltará para nós na mesma natureza e intensidade. A lei divina, contudo, misericordiosa como é, sempre nos concederá a oportunidade de nos redimirmos de nossas faltas antes que os males que tenhamos feito se reflitam contra nós. Aí, o entendimento da lei de redenção: se faço o bem desinteressado, estou aplicando energias positivas que, ao longo da minha doação à caridade, têm o condão de neutralizar, aos poucos, os efeitos dolorosos das energias negativas que apliquei nas minhas ações infelizes do passado. A misericórdia divina está, portanto, impressa nas leis que nos regem as relações com tudo o que está no universo. E tudo o que está no universo está a nos requerer equilíbrio, sendo ao espírito encarnado ou desencarnado atribuída a grande cota de responsabilidade pelo esforço no sentido da harmonização geral, porquanto é a nós que foi concedida a luz da razão. Aquele que não for misericordioso não saberá ser brando e pacífico. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe podem dirigir. Aqueles que nutrem rancor são sempre ansiosos, de uma suscetibilidade desconfiadas e cheio de fel, ou outros, os pacíficos, são calmos, cheios de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente pela própria consciência, porque é nela que se acha inscrita a lei divina. Com que direito reclamará ele o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as faltas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ou aquela que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Mais uma vez, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes. Como recomendou Jesus. Eis uma dessas palavras do Mestre que mais alto fala ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração. São tão simples, tão resumidas e tão grandes em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis nelas
sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoar a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torne invulneráveis contra os ataques, os maus procedimentos, as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor, porque o Senhor vos elevará, e, humilhando-vos, que o Senhor vos exaltará. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltando sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 2000 anos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudicados, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em revelar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações o perdão das injúrias não há de ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-os, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa: o bem que podeis realizar. Tudo o que foi dito aqui é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada pelo espírito Simeão em Bordeaux, ano 1862. O foco de nossas ponderações recai sobre o aspecto da lei divina que denominamos causa e efeito. E é com muita propriedade que Paulo, apóstolo em Lyon, na França, no ano de 1861, legou aos seus seguidores, aos seguidores do Evangelho, a seguinte mensagem: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722
2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. Agosto, mês do folclore. Folclore significa ciência do povo, sabedoria popular. Recebemos através do Renato Leite um convite para as festividades de Cavalhadas em Franca. Ontem e hoje, a partir das 13 horas e 30 minutos. O Clube das Cavalhadas de Franca, ele existe desde 1831 e significa uma trajetória da luta entre mouros e cristãos. Portanto, um convite para todos para um programa excelente no período da tarde. Agora falemos de teatro. Está um tanto cedo para divulgar, mas vamos falando do Semeador de Estrelas. A bem-humorada e emocionante vida do Divaldo Pereira Franco, todos nós nos indagamos como é dedicar uma vida ao trabalho em favor do semelhante? Pois essa é a vida desse grande benfeitor. Divaldo Pereira Franco é semeador das estrelas, objeto vivo e atuante dessa biografia através da arte. No Teatro Municipal José Cirino Goulart, com Renato Prieto, Silvia de Silva, Rosana Pena e Paulo Paixão. Direção de Renato Prieto. Dia 8 de setembro, sábado, às 20 horas e 30 minutos. Dia 9 de setembro, domingo, às 19 horas e 30 minutos. Contato com o Carlos, telefone 999-8279. Daremos ampla divulgação sobre o espetáculo nas nossas próximas edições. Já divulgamos, mas aqui lembramos aos ouvintes que o médium Vanderlei de Oliveira estará em Franca para ministrar 2 seminários. Uma no dia 25 de agosto, às 14 horas, e outro no dia 26, às 9 horas, respectivamente, sob os temas Prazer de Viver e Escutando o Sentimento. No dia 25, às 20 horas, proferirá a palestra sobre o tema Depressão. Local, Escola Pestalozzi, Unidade 1, Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova. Convite para a palestra. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para assistirem à palestra que será proferida pelo Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, no próximo domingo, dia 12, às 19 horas, sobre o tema O Mundo Espiritual. Então vamos agendar domingo, próximo dia 12, às 19 horas. Local, todos já sabem, mas lembramos, Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Na nossa trajetória de hoje, nós fizemos algumas visitas a algumas casas espíritas. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira. Ali é um destaque para um grande mural que informa as atividades da semana. A Praça da Estrela ornamenta o pátio aconchegante com muito verde e um aquário com carpas. É um convite para reflexão e integração aos trabalhos da noite. O Gilmar Giliotti solicita-nos que a doação de garrafas de plástico Pepsi, através do telefone 3723-28, de receitas para o serviço da Casinha do Pão. E uma excelente fonte de serviços, ali aquela casa desempenha, no ensino profissionalizante da cidade. Para maiores contatos, Rua Padre Conrado, 1172, na Vila Nova. O Centro Espírita Esperança e Fé também está de cara nova, diríamos assim. A nova era se desdobra numa forma de tarefas interessantes na forma semanal. Nós damos aqui o roteiro para segunda-feira. Segunda-feira, abertura das atividades às 9 horas. Passes públicos, das 9h30 às 21 horas. À noite, atendimento fraterno, das 19 às 20 horas. Palestra pública, das 20 às 20 horas e 45 minutos. Passes, das 20h45 às 21 horas. Reunião mediúnica privativa,
19h30 às 21 horas. Estudos do Livro dos Espíritos, sob a supervisão, vamos dizer assim, de Hermance Dufault, das 19h30 às 21 horas. Estudo sistematizado, das 19h30 às 21 horas. Estudo e orientação para passistas, das 19h30 às 21 horas. Evangelização infantil, das 19h30 às 21 horas. Estudo de obras complementares, das 19h30 às 21 horas. São várias salas de atividade, e atualmente envolve um programa novo que a Nova Era desenvolve. Nós registramos hoje, diríamos no nosso serviço de informação pública, o passamento do maestro Severino Araújo. Severino Araújo foi um mestre de arranjos à moda brasileira. O maestro Severino Araújo estava com 95 anos. Fez seu passamento ontem. Durante 67 anos, ele dirigiu a Orquestra Tabajara. A Orquestra Tabajara surgiu na Paraíba, com o regente Luna Freire, em 1932. Em 1944, ele mudou para o Rio de Janeiro, e no ano seguinte vieram todos os músicos da orquestra. Em Franca, o confrade Marcos de Russi editou um LP sob a supervisão do grupo Amazonas Produto para Calçados. Foi um trabalho muito importante dessa época. A Orquestra Tabajara já esteve em Franca para atividades. Ela dá uma tônica especial à música brasileira, em especial ao samba. Nós queremos desejar ao Dia dos Pais essa musicalidade da Tabajara, que significa o nosso contato com você, desejando feliz Dia dos Pais para todos. Obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos a mensagem do espírito de Ivan Sérgio, dirigida aos seus familiares, na qual agradece as preces que o acodem na nova situação. Lembra das alegrias domésticas, mas chama a atenção de todos para o fato de que ninguém deve perder esperanças, porque também há a alegria lá do reencontro, quanto mais pela certeza da comunicação. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu caro papai, querida mãezinha, meu prezado Júlio César, querida Vanessa, isso já está parecendo uma carta oficial, mas é o que anseio de me fazer sentido pelos familiares inesquecíveis. Não posso, em razão disso, esquecer a tradição. O espírito de casa é uma luz que não deve ser posta à margem. Peço aos queridos pais me abençoem. Estou lembrando a nossa Valquíria para integrar a equipe e coloco-a nas lembranças do coração. Mamãe, estou percebendo. As requisições em forma de preces são tantas que seria ingratidão de seu filho não responder pelo menos como posso. Não é fácil a transmissão. Em princípio, desejávamos que a visita fosse na base do som e imagem, como se faz presentemente na Terra em termos de televisão. Entretanto, já calculei todas as maneiras de tornar evidente a comunicação entre nós, mas é difícil falar de situações e pessoas, coisas e detalhes, que se expressam de modo tão diverso das nossas maneiras do mundo.
que não dispomos de referências analógicas ideais para exprimir-se com segurança. Ainda assim, peço aos mensageiros do bem para que me façam reconhecível. Desejo pedir à família, especialmente ao papai, me auxiliarem aí com a aceitação do problema que estabeleci em casa involuntariamente. Creiam que ao iniciar a viagem para servir aos amigos que pretendia alcançar Minas, estava pensando em Natal. Mentalizava a nossa alegria doméstica, a reunião feliz de sempre. O tempo, no entanto, estava contra. Tempo de chuva, com a famosa cerração, enganando os mais experimentados viajantes do ar. Fizemos o possível para que o dever fosse cumprido, mas o resultado não foi o previsto. Painel tranquilo e segurança total. Um leve movimento da máquina e o choque apareceu inevitável. Duvido que alguém, por mais informado, nas condições em que nos achávamos, consiga historiar nas palavras do mundo a ocorrência de que fomos vítimas. Não creio que o fenômeno possa ser anatomizado com todos os rigores da técnica, até mesmo em nos reportando às caixas de informação nos instantes mais graves. Em mim, o acontecimento adquiriu as proporções de uma bomba que me alcançasse, arrasando-nos. Experimentei por dentro de mim aquela ansiedade de socorrer os viajores amigos, ou melhor, os companheiros que me faziam presença, mas nem de muito leve consegui atuar com o meu intento. A sensação de desmaio, de estranha fuga de mim próprio, me fazia tombar sem qualquer iniciativa. Creio que benfeitores nos aguardavam na paisagem, à maneira de amigos, em ambulâncias nos aeroportos, quando o perigo se faz mais grave. No entanto, isso é raciocínio que somente acolhi depois de acordar, devidamente hospitalizado, num pronto-socorro da vida espiritual. Aquele despertar se fazia diferente. Tive a ideia de rever toda a minha existência, como num sonho que estivesse vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. Interpelei médicos e enfermeiros sobre o que me acontecia, recebendo convites à acalma, até que o vovô Vicente e a querida avó Maria, avós de meus avós, me cercassem de carinho, advertindo-me quanto à minha nova situação. O espanto em mim rebentou em lágrimas, e os conflitos comigo mesmo se intensificaram por muito tempo. Sentia telepaticamente ligada à nossa casa e sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. O começo por aqui foi muito laborioso para mim, para não dizer aflitivo, porquanto o desejo me inclinava ao regresso a cada momento. Aceitar as transformações violentas deve ser obrigação na agenda dos santos, porque reconheci que para nós, em família, era quase impossível admitir aquilo que para mim significava insucesso. Os dias, porém, foram passando à afeição de sedativos sobre as nossas feridas da alma, e hoje consigo pedir-lhes conformação. O filho e irmão, que intimamente se preparava para longo futuro na terra, com tantos castelos de sonhos na cabeça, devia terminar a jornada humana como a finalizou.
existem desígnios que simplesmente supomos imaginar quais sejam, e em cuja estrutura essencial não penetramos. Meu tempo era aquele, e não outro. O modo do voltar à vida espiritual estava traçado na máquina, e não em outro lugar. Não é que se deva render homenagem ao fatalismo. Ninguém aparece no plano físico portando uma ficha de apontamentos fixos. Há previsões, e essas previsões são naturalmente alteráveis. Conformemo-nos em saber que meu caso era um assunto particular e rendamo-nos à fé em Deus. Pai amigo, peço-lhe coragem para a continuidade da luta. Meu avô lhe pede considerar que o seu nome também é de um Bernardo, que não pode e nem deve esmorecer. Estou em outras dimensões, mas não vivo ausente de todo. Pensemos em outros companheiros que atravessaram faixas de provação mais aflitivas do que as nossas. É verdade que não encontramos aí no mundo nenhuma escola de preparação para a morte, seja para os que partem, ou seja para os que ficam. No entanto, as casas de fé religiosa fornecem excelentes sinais para que o sinal amarelo da expectativa consiga assustar em nós qualquer precipitação em crises graves. Continuemos em nosso tratamento de compreensão. E quanto pudermos, aditemos o auxílio aos outros por recursos de maior adiantamento nesse esforço para a aquisição de entendimento da vida, que não está limitada aos dias estreitos de um corpo no mundo e do mundo. Não estou sem saudades, também sofro. Entretanto, reconheço que existem leis sobre nós, regendo-nos a vida com os movimentos que a caracterizam. Que a fé em Deus nos fortaleça para sabermos reter a esperança e conservá-la. Continuo em refazimento de minhas novas faculdades. Dos companheiros de viagem nada sei, senão que foram igualmente socorridos e que devo reencontrá-los no momento oportuno. Procuro pacificar a mim próprio e estou aguardando. Sinto-me reconfortado ao escrever-lhes. Muitos amigos me auxiliam. Encontrei, além da querida avó Maria, a bondade da irmã Ana. Identificá-la com pormenores ainda não consegui. Terá ela razões para fazer-se conhecida unicamente assim. E sob o favor de muitos, vou melhorando. Rogo-lhes mais uma vez paciência e esperança. Mamãe, auxilie-me com a sua força de confiança. E querido papai, auxilie-me com os seus exemplos de fortaleza e compreensão. Lembre-se das irmãs e do nosso querido Júlio César, que precisam tanto da proteção de ambos, qual acontece a mim mesmo. Agradeça, mamãe, por mim, à nossa irmã Priscila, que se esforçou tanto para que eu viesse, mobilizando o próprio filho Lauro e os amigos dele, para que eu pudesse chegar até aqui, neste balcão afetivo, em forma de mesa, para confabular com a família querida. Estou quase feliz. Se não fossem as saudades agravadas a embate com o realismo da minha presente situação. Não me queixa. Estou fortalecido. Quero apenas dizer que por aqui continuamos seres humanos, com suor e lágrimas, para comprar o progresso e a felicidade
que aspiramos encontrar. Envolva a todos da família num abraço de muito carinho e rogo aos pais queridos receberem o coração agradecido e esperançoso do filho, a quem Deus conservará a alegria de continuar a ser, para ambos, um companheiro e um amigo de todas as horas, a interligar-se com os dois constantemente, de coração para coração. Ivan Sérgio. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é, às vezes, mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir, pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com um acréscimo do custo da entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado também pode adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou através ainda do e-mail idefran@idefran.com.br. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Vamos hoje ouvir resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte, Abigail, do Parque Leporá 1. Ela perguntou à equipe do Idefran: onde buscamos a mais segura e verdadeira orientação para a boa convivência entre as pessoas? Vamos ouvir a resposta, minha cara Abigail, em gravação preparada pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Conforme está ensinado na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, o maior guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade é Jesus. Portanto, a regra de melhor procedimento que nós possamos adotar na sociedade é seguir a moral evangélica, seguir os ensinamentos de Jesus em síntese, porque ali está toda a moral. E moral, como nós sabemos, é a regra do bem proceder. Se pudéssemos explicitar um pouco mais, detalhando um pouco mais o Evangelho no sentido da moral, nós poderíamos dizer que há dois caminhos que devemos seguir com o nosso comportamento na sociedade. O primeiro é com relação aos direitos, entendendo a grande lei que diz: o meu direito termina onde começa o direito alheio. Se todos nós observássemos essa regra simples, não precisava haver tanta confusão na sociedade. Bastava respeitar o direito do nosso semelhante e todas as questões, todas as querelas estariam resolvidas. No campo da moral, Jesus disse que a regra áurea da vida, a lei principal, é fazer aos outros o que queremos que nos seja feito. Ora, se estivéssemos em dúvida, ou se estivermos, melhor dizendo, em dúvida com relação a um procedimento, coloquemo-nos no lugar daquele que vai receber o resultado da nossa ação. Se for agradável, podemos praticá-la. Se não nos desagradar, não devemos praticar. Isto é moral, é seguir, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran.
Rua Major Clodiano, 2181, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue em DDD 16 37218282. Ou ainda utilize e-mail idefran@idefran.com.br. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Arueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. inserção digital Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Fiquem todos sob as bênçãos de Jesus. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de